Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luiz Gianfratti, eu sou head de licenciamento da Destra, sócio aqui também. Eu vou contar para vocês um case de seleção brasileira, tá? Eu fui funcionário Nike de 2012 a 2015, passei um ano de Copa do Mundo bem intenso. Vou contar o que aconteceu ao longo desses anos, quais foram os cases aí que eu consegui de sucesso, os resultados, enfim, vou contar um pouco para vocês da minha dificuldade, dos meus desafios e, obviamente, de todo o sucesso que eu tive em estar trabalhando na Nike junto com a seleção brasileira. Vou começar falando um pouco de desafios e oportunidades, tá? Só para vocês entenderem melhor, para passar aqui o cenário de pré-Copa do Mundo, tá? Em 2012, na situação política em crise, a gente tinha um mau desempenho da seleção brasileira dentro e fora de campo, então era muito complicado. O time de futebol hoje ele está em alta quando ele está ganhando, então a gente sabe que realmente quando o time não está bem, o consumo também cai, né? A gente tinha Copa das Confederações e Copa do Mundo no Brasil, que era um ponto favorável para mim também, e eu tinha somente 5 contratos de licenciamento que não tinham gestão, não tinham acompanhamento nenhum, então eu peguei o negócio do zero realmente. E aí, quais foram os meus principais desafios e oportunidades, né? O primeiro desafio foi definir categorias-chave, né? Entender quais categorias teriam fit com a marca Seleção Brasileira, né? Eu tinha restrição em alguns canais esportivos, ou seja, eu não podia, em grande parte das categorias, que os licenciados pudessem vender os seus produtos em lojas de material esportivo, como Centauro, como Netshoes, tá? Eu tinha contratos globais também, onde eu poderia desenvolver contratos com empresas que atuam no mundo todo, não só no Brasil, né? Eu tinha também ao meu favor exposição e entregas de marca e valor percebido. Tá? Eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos desses 3 desafios e 2 oportunidades para vocês entenderem melhor como na prática isso aconteceu. Então, primeiro, eu fui definir as categorias-chave. Muito fácil a gente olhar, pô, seleção brasileira, vou fazer camiseta, vou fazer bola, vou fazer boné, enfim. Só que eu tinha um desafio grande por aqui. Eu tinha que mapear os patrocinadores, porque a seleção brasileira ela tinha 13 patrocinadores e eu não poderia atacar ou não, ou confrontar com nenhuma categoria presente nesses patrocinadores, tá? E depois, com base nisso, eu tinha que entender que produtos tinham potencial, né, tanto para grana realmente, quanto que a marca poderia ficar de receita, ou também para projetos que poderiam dar um posicionamento de marca, né, onde a gente consegue ter uma associação com uma marca grande, uma marca global, em união com a marca da seleção brasileira. Então aqui eu tinha meu primeiro desafio, né? Os patrocinadores eles protegem as suas categorias de atuação. Então eu tinha 13 patrocinadores, né? Nike era a principal, obviamente. Itaú, então nenhuma empresa de banco poderia fazer nenhum licenciamento, cartão de crédito, etc e tal. Vivo, não podia fazer nada relacionado à telefonia. Tinha Ambev, nada de bebidas alcoólicas e bebidas soft lines, que a gente chama, né, que são bebidas não alcoólicas também. Sadia, então todos os alimentos congelados e prontos, eu não poderia fazer nenhum licenciamento com isso. Nada com Volkswagen, Gillette, enfim. Quase aí todas as categorias preenchidas por esses patrocinadores. Falei, bem, eu preciso achar uma solução, preciso entender que categorias eu tenho disponível para poder realmente levar negócios para a seleção brasileira. E aí o que eu fiz? Eu mapeei as categorias bloqueadas, então, material esportivo, esquece, a Nike hoje é patrocinadora da seleção brasileira, eu não consigo fazer nada de confecção dentro do canal esportivo. Serviços, alimentos e bebidas, eletrônicos, automotivo, nada disso eu poderia fazer. Aí eu olhei para as categorias em potencial, falei, bom, o que dá para a gente fazer, né? Então eu consegui o vestuário em algodão, ou seja, não fere o produto material esportivo Nike, né? A camisa oficial que ela é derivada do poliéster. Volta às aulas, caderno, linha de escrita, malas e mochilas, acessórios, higiene e beleza, enfim. Todas as categorias aqui que não eram atingidas pelos patrocinadores da seleção brasileira, eu tinha o desafio de trazer contratos dentro dessas categorias, tá? Outro desafio importantíssimo, né? Como que eu vou licenciar uma marca que é derivada do futebol, sendo que eu não posso vender o produto no canal esportivo? Isso porque a Nike tinha um acordo com a CBF, onde ela detinha o direito de distribuição dos seus produtos no canal esportivo,
e qualquer licenciamento que fosse feito com produtos que pudessem conflitar com a marca CBF não poderiam ser vendidos no canal esportivo. Então eu tinha um desafio muito grande aí de driblar os patrocinadores e de não atuar com indústrias que já trabalhassem com futebol e que atuassem em outros canais que não fossem os canais de venda, tá? Então, com o canal esportivo bloqueado, o que eu pensei? Eu falei, eu vou ter um formato diferenciado no ponto de venda, né? Eu vou fazer um DTR, que é um Direct to Retail, para exemplificar aqui rapidamente, é quando a C&A, que é dona de 200, 300, 500 lojas, ela quer fazer uma colaboração com a CBF. E exclusivamente ela vai vender os produtos dentro das lojas dela, então não estou ferindo nenhum canal esportivo. Depois eu tinha o varejo multimarcas, né? O canal popular, a loja de departamento, a Van, por exemplo. Eu poderia fazer licenciamento ali para esses varejistas, tá? Depois eu pensei o quê? Eu poderia ter uma edição limitada, né? Então eu poderia fazer produtos que tinham começo, meio e fim ou um volume pré-estabelecido. Depois eu tinha como target preço ali, que era um indicador para gente, onde eu poderia fazer a licença por idade e gênero. Então, dentro de uma categoria, eu poderia ter 3 contratos distintos, né? Uma voltado para criança, uma voltado para adolescente e uma voltado para adulto. Então, eu conseguia, dentro das categorias que eu teria permissão, startar 2 ou 3 contratos para cada produto e categoria, né? E a licença por classe social e canal. Então, se eu tenho uma empresa hoje que faz o boné que custa R$50, eu poderia licenciar com uma outra empresa que fizesse um boné de R$200, porque são canais de vendas diferentes e para classes sociais distintas. Então, depois disso traçado, eu vou trazer alguns exemplos aqui para que vocês possam entender na prática como que isso se deu. A Calunga, fabricante de cadernos principalmente, fez uma colaboração com a CBF. Então, nas lojas da Calunga a gente encontrava caderno da seleção brasileira. Fiz uma parceria com Beats, essa foi uma parceria global. Então, dentro da categoria de DTR, eu tinha a Apple, que era a dona da marca Beats, e a venda desses fones de ouvido elas aconteceram somente nas lojas da Apple. Então, é um formato que eu tinha que não feria a imagem da Nike ou de qualquer outro patrocinador. Depois eu fui para a edição limitada, né? Então eu fiz uma parceria com a Victorinox, onde ela produziu 1.500 peças do seu canivete para colecionador, né? Então a gente trouxe categorias novas dentro daquilo que era permitido. E classe social, eu consegui fazer 2 licenciamentos de fone de ouvido, um com uma empresa que cobrava R$199 em lojas especializadas, e R$499 nas lojas da Apple, que foi aquele case que eu dei do DTR. Então, esse primeiro ponto aqui. Então, as vendas foram feitas exclusivamente aqui e o preço custava, em média, R$499. Tá? Contratos globais. Também me permitia realizar contratos com empresas que têm distribuição no mundo todo. Alguns exemplos aqui. A própria Beats, que eu já mencionei. A Panini, que faz os álbuns de figurinha. A Soccer Stars, que fazia miniatura dos próprios jogadores, como vocês podem ver aqui. A Sporting ID, que inclusive o Rafael Pedreira, que é o meu sócio, trabalhou nessa empresa e nós somos parceiros durante os anos que a gente trabalhou junto com esse projeto de seleção brasileira. Então eu consegui aí algumas conquistas de contratos globais que me fizeram ter força para chegar em outros licenciados e oferecer a marca da seleção brasileira. Algumas empresas licenciadas para vocês entenderem aqui. Então, eu tive licenciamento com a Meltex e a Brasiline, que fazia a linha de confecção focado no algodão e no canal especializado, não no canal esportivo. Eu tinha Electronic Arts, eu tinha Torcida Baby, eu cheguei a fazer uma linha de sungas com a Mesh, Luxel fazia toda a minha parte de mochila, a Fast Color, toda a linha de festas, enfim. Eu consegui trazer algumas empresas licenciadas de nome, então no segmento de licenciamento de marcas, essas empresas são consolidadas, já estão acostumadas a fazer o licenciamento e a gente trouxe para o nosso portfólio. Foi muito importante ter essas empresas aqui para que eu pudesse expandir os negócios em licenciamento. Alguns resultados que eu queria mostrar desse período, né, conturbado com patrocinador, esse período que a gente tinha realmente uma dificuldade de aprovar produtos no canal esportivo. Eu consegui lançar 1.000 produtos no mercado brasileiro, faturamento em 2014 de R$9 milhões, dentro do licenciamento de marcas é um valor bastante expressivo, tá? Bastante expressivo mesmo, e a gente conseguiu trazer a meta
desejada, que era de 8 milhões, a gente ultrapassou, e 70% de sucesso das empresas licenciadas, ou seja, 70% das indústrias que apostaram em seleção brasileira tiveram um sucesso, mesmo a seleção perdendo de 7-1, foi, enfim, uma lástima, mas todos os negócios e as vendas já tinham acontecido, o produto já estava no ponto de venda, então não teve um impacto muito grande. Obviamente que acabou impactando no resultado final, mas a gente conseguiu aí cumprir com todos os objetivos. No Brasil foram 35 contratos assinados, mais de 100 contratos no mundo todo, então eu tinha especialistas em países que consumiam seleção brasileira para me trazer negócios também. Então, além de eu gerar negócios no Brasil, eu tinha outros executivos que representavam a marca da seleção brasileira em outros países, que isso fez com que eu conseguisse trazer mais 100 contratos no mundo todo. E 5 contratos globais. Eu tive cases aí que eu mostrei, a Konami, Electronic Arts, a própria Sporting ID. Então a gente conseguiu trazer para esse mundo aí 5 contratos globais. Tá? Então esse foi o meu desafio, foi um resultado que a gente conseguiu trazer, mesmo com o ano de Copa do Mundo não tendo o sucesso que a gente realmente gostaria. Situação política péssima, mas tudo isso faz com que o futebol sobressaia, né? O futebol tem uma força muito grande e a gente sabe que no ponto de venda, clube de futebol, seleções, eles trazem resultado tanto para a marca quanto para a indústria. Aqui eu trouxe um quiz rápido, aqui, um jogo rápido, só para vocês entenderem melhor. Alguns cases eu trouxe de seleção brasileira, um outro case eu trouxe de clube de futebol, para vocês entenderem que às vezes nem são todos os produtos que vão ter sucesso. Mesmo tendo um fit muito importante, eu não tenho um sucesso dependendo do posicionamento, dependendo do que acontece com o produto ao longo do contrato, tá? Então, o primeiro caso aqui, cachirola da Copa do Mundo. A gente teve a Vuvuzela na Copa da África, que foi um sucesso. E esse produto, o que vocês acham? Esse produto ele teve sucesso ou ele não teve sucesso? Não teve sucesso. Eu vou contar um pouco do porquê que isso aconteceu. Na época de Copa do Mundo, a cachirola chegou para ser a nova Vuvuzela, né? Como eu já expliquei antes. O que aconteceu? Num jogo em 2013, foi na Fonte Nova, eles resolveram fazer uma ação de sampling, ou seja, distribuir produtos para os torcedores entrarem no estádio com a cachirola e já mostrar que esse produto é um produto que vai ser a nova Vuvuzela. O que aconteceu é o seguinte, nesse dia, o Brasil fez um amistoso, ele empatou e a torcida ficou revoltada. E a torcida acabou atacando a cachirola no campo. A FIFA olhou isso e falou, opa, esse produto está proibido de entrar no estádio. E aí eu falei, pô, e agora, né? Como é que a gente faz? Se um produto está proibido de entrar no estádio, ele é para o estádio, como que nós vamos fazer? Então ele deu ruim por conta disso. Pegou um jogo que não era favorável para a seleção brasileira, pré-Copa do Mundo, seleção indo mal, política também não indo bem, aconteceu que a cachirola foi um case de insucesso. Aqui algumas notícias, essa foi de junho de 2013. Fiasco da cachirola afasta Carlinhos Brown de show da Copa das Confederações. E para completar, ele ainda era, o Carlinhos Brown, embaixador da cachirola. Ou seja, foi um tremendo case de insucesso. Eu vou trazer um outro case curioso aqui, que é voltado para o futebol, que é o Corinthians com a Rena, tatuagem temporária. Né? Pô, todo mundo sabe que o fanatismo ele ultrapassa limites, mas às vezes nem tanto. Às vezes o cara quer demonstrar a paixão pelo clube, mas ele quer ter alguma coisa temporária no corpo dele. E aí a minha pergunta é, vocês acham que esse produto deu bom ou deu ruim? Deu ruim de novo. E aí eu vou contar um caso muito interessante que aconteceu aqui também. A gente olhando para o produto tatuagem, ela faz sentido, né? Muita gente faz tatuagem do clube de coração. O problema é que essa tatuagem de rena, ela dura aproximadamente 15 dias no teu corpo. Só que a partir do 7º dia, essa tatuagem ela vai ficando esverdeada. E é a cor do rival Palmeiras. E aí os torcedores com o escudo do Corinthians aqui esverdeado falavam, pô, o que está acontecendo? Não é possível que o escudo do Corinthians está ficando verde. E aí o produto foi por água abaixo. Nesse caso, o clube pediu para que o produto fosse retirado das gôndolas, inclusive, porque isso traz
algo muito negativo para o Corinthians, que abomina a cor verde, como todo mundo sabe, e o Palmeiras abomina a cor preta. Então, a falta técnica do produto fez com que realmente a gente não tivesse sucesso nesse projeto. E por último aqui, gente, para terminar, chupeta do Palmeiras. O que vocês acham? Deu bom ou deu ruim? Incrivelmente deu bom. E aí eu vou contar uma história do segmento de puericultura, né, que tem chupeta, mamadeira, enfim. Existe uma lei que proíbe o incentivo nas embalagens ou no produto da criança usar a chupeta e a mamadeira. E aí isso se dá para animais humanizados, ou seja, o Mickey, né, um rato humano, teoricamente, né? Então o que acontece? Eu não poderia usar nenhuma imagem de personagem. E a criança, ela está acostumada a ver o personagem. Os times de futebol, eles têm os seus escudos, e o escudo não fere o incentivo da criança chupar chupeta, pelo menos na lei. Então as indústrias de chupeta encontraram no futebol uma solução para licenciar o produto. E por esse motivo que foi um case de sucesso. Gente, muito obrigado. Espero que eu tenha contado um pouquinho melhor, vocês tenham entendido melhor como funciona o licenciamento de marcas, né? Às vezes não é somente plugar um produto a uma marca, mas sim entender tudo que está por trás dessa marca, né? Então eu trouxe um pouquinho aqui o que foi Seleção Brasileira em 2014 e a gente volta com mais conteúdo também depois. Obrigado, gente!